sabe qual a importância do ensino religioso na educação básica? Para entendermos sobre o assunto, eu converso com o educador José Luiz Landeira, autor da coleção Ensino Religioso da Paulus Editora. Nessa temática, a Paulus publicou os volumes 1, 2 e 3, voltados para o ensino médio. José Luiz Landeira é mestre em letras e doutor em educação pela USP. É também um dos redatores da versão final da Base Nacional Curricular Comum. Como vai, professor? Opa, olá, tudo bem? Professor, como que nós podemos definir o conceito de ensino religioso? É um conceito que não é simples, mas pensando dentro de uma perspectiva educativa, o ensino religioso, ele, na educação formal, ele tem como objetivo complementar essa formação do aluno na relação que todo ser humano, que todos nós temos, com a transcendência, com o transcendente, com o mistério da vida, com o além. Quer dizer, mesmo que eu pense um ateu, né? A pessoa tem uma relação com a transcendência, tem uma relação com o mistério, será uma relação diferente que eu, como católico, tenho. Mas esse relacionar-se, se perceber que nós não estamos educando um aluno na escola apenas para uma relação imediata com a sua vida, mas que a vida é maior e que ela se projeta no tempo, no espaço e na relação consigo, com o outro e com os mistérios da vida. Então, é nessa perspectiva que nós pensamos no ensino religioso. Então, eu não tenho a propagação de um dogma em específico? Não, essa é uma discussão que alimenta muito qual o papel do ensino religioso na escola. Né? Quer dizer, a princípio, qual é o espaço de catequese? O espaço de catequese, a escola não é um espaço de catequese. A igreja é um espaço de catequese. Sim. Agora, a escola é um espaço de vivência em qualquer componente religioso. Se você pensar, eu sou um cristão, eu exerço meu cristianismo em qualquer profissão que eu esteja. Eu pratico meu cristianismo em qualquer profissão que eu esteja. Bem, o mesmo seria válido para o budismo, islamismo, o que for. Né? Agora, dessa perspectiva, então, qual é o objeto de estudo do ensino religioso? Quer dizer, o ensino religioso estuda o quê? Bem, estuda a relação do homem com o transcendente ao longo do tempo e do espaço. Como é que eu me relaciono com essa dimensão de mistério que está na vida. E como essa dimensão de mistério que está na vida permite que eu seja uma pessoa melhor. É uma busca constante da humanidade por sermos pessoas melhores. Né? E dentro dessa perspectiva, claro que o catequizar de uma religião visa também que aqueles catequizados se tornem pessoas melhores. Mas não é essa a função do ensino religioso escolar, não é essa a função da escola. Né? Há espaços dentro da escola mesmo, ou associados à escola, em que você pode pensar a catequese. A escola, os componentes curriculares, eles são componentes curriculares. Ou seja, se eu estou catequizando você, a avaliação ela é em função do quê? Do quanto você está acreditando naquilo que está sendo catequizado. Né? E quando eu penso no ensino religioso enquanto componente escolar, eu não posso pensar simplesmente na fé que se desenvolve ou não. Eu tenho que pensar numa série de habilidades e competências que são desenvolvidas. E essas habilidades e competências, elas constroem uma teia, uma rede com os outros componentes curriculares. Né? Então há um ver em rede que enreda o aluno na aprendizagem. E aí o aluno agrega o conhecimento de português, de matemática, de história, de geografia, de ensino religioso, na construção de quem ele é. E como entender essa importância para a educação no Brasil? Porque eu sei a importância de todas essas matérias, isso já está claro, mas agora como que eu posso adotar? Por que eu vou adotar o ensino religioso na minha escola? Não é uma compreensão simples numa realidade tão plural como a brasileira, e curiosamente, porque somos uma sociedade tão plural que ela deveria ser muito fácil de defender. Vejamos,
Numa sociedade plural como a nossa, com muitos pontos de vista, muitas visões, muitas histórias, né? Quer dizer, o Brasil é construído por muitas histórias, e de onde você olha, você tem um Brasil diferente, né? É importante ver as contribuições culturais, as relações que foram sendo costuradas na construção da realidade brasileira, da relação de nós brasileiros com a nossa dimensão mística, com os mistérios, com o sagrado, né? A relação nossa com aquilo que nós consideramos especial, né? Desde, enfim, eu me recordo da minha avó, uma portuguesa que veio de Portugal para o Brasil e trazia com ela uma lembrança que havia sido da sua mãe, e que efetivamente aquele pedaço de pano, aquele lenço, tinha uma dimensão de sacralidade, porque era a única coisa que ela efetivamente conseguiu trazer de Portugal para o Brasil, da minha bisavó, da mãe dela, e aquilo tinha um valor afetivo, exatamente. Mas era mais até do que afetivo, né? Porque havia uma parte da identidade dela e havia uma parte da história de quem ela era ali. Da cultura dela. Sim, da crença dela, não numa dimensão de acreditar por acreditar, mas na crença de que ela é parte de uma história maior, certo? Quer dizer, ela não se desraigou da história dela quando ela veio de Portugal para o Brasil. Aquele lenço a lembrava de que ela é parte de uma história maior. E eu agora, falando isso com você, eu também me lembro de que eu sou parte de uma história maior, né? De que eu sou um brasileiro, que uma parte minha dialoga com toda uma herança lusitana que minha avó trouxe para o Brasil quando veio para cá como imigrante, né? Então, é essa relação que se abre ao diálogo, que conversa, que percebe que essa necessidade do homem pela transcendência, por encontrar o mistério, por encontrar o sagrado, isso está na arte, isso está na poesia, isso está na música, isso está nos campos de saber que são sensíveis, né? E o ensino religioso é um desses campos de saber, que abrem para a sensibilidade, desenvolvem a sensibilidade diante da vida, diante do outro, diante de mim mesmo, do respeito que eu tenho que ter. É muito difícil pensarmos em alguém que se relaciona saudavelmente com a dimensão do sagrado se essa pessoa tem dificuldades em se respeitar a si mesma, ou em respeitar ao outro, ou em respeitar, como há pouco estamos falando, né? Respeitar a história, quem eu sou, e quem eu sou no mundo, e quem eu consigo ser no mundo, e quem eu posso ser no futuro. Então, é muito maior do que simplesmente Sim, falar de uma religião. Porque essa abertura para o diálogo, ela quebra preconceito, né? Então, assim, ela abre outros campos de visão, e isso ajuda principalmente porque a gente está falando do ensino médio, onde está formando, né? Esses alunos, eles estão começando a ter esse senso crítico, e é muito importante esse diálogo, né? Claro, hoje pensa-se muito, né, no porquê eu estou educando esse jovem. Quer dizer, é um pouco aonde eu quero chegar com esse projeto educativo. E uma das muitas esquizofrenias que vive a nossa sociedade contemporânea é que a resposta mais imediata, eu estou educando para a vida. Só que muitas vezes esse educar para a vida se reduz no ambiente escolar a um educar para o vestibular, ou educar para o mercado de trabalho. Ou seja, há uma redução sobre o que é a vida. Obviamente, quando nós pensamos no projeto, que é um projeto pensado, né, não apenas por mim, naturalmente, e pensamos no projeto de ensino religioso, nós também pensamos na questão do mercado de trabalho, né, e até na questão do vestibular. Ou seja, uma coleção de ensino religioso para o ensino médio poderá ajudar esse menino, essa menina, esse jovem a poder ser um melhor profissional na escolha profissional que ele fizer, e até mesmo a passar no vestibular que ele deseja passar. Mas não pode se esgotar nisso, né? Porque a vida, ela é muito maior, né? A Cecília Meirelles diz que a vida só tem sentido se reinventada, né? Essa reinvenção da vida,
né? A vida não pode se esgotar no meio profissional. Eu sou mais feliz quando eu estou satisfeito, quando eu me encontro no meio profissional em que eu estou. Mas a vida não é só isso. E o ensino religioso, ele constrói essas pontes. Ele possibilita a construção dessas pontes. Traz todos esses elementos, né? Sim, porque ele se preocupa com esses objetos, né? A relação do homem com o símbolo, a relação do ser humano com o mito, a relação do ser humano com o sagrado, a relação do ser humano com os rituais, né? O fato da minha avó guardar o lenço, a devoção que ela tinha aquele lenço que era da mãe dela, o ritual com que ela pegava aquele lenço quando era aniversário de morte da minha bisavó, e havia aquele ritual de pegar o lenço. Então, nós somos seres de ritos, de símbolos, nós somos seres de história, nós somos seres que significamos a vida. Nós somos seres de palavras, e as palavras elas são mais do que apenas para trocar ideias, para informar o outro. E o ensino religioso tem essa preocupação. A coleção de ensino religioso da Paulus tem essa preocupação. E como que todos esses elementos estão distribuídos em cada volume? Você estava me explicando há pouco que o volume 1, ele traz algumas características, não sei se eu vou me lembrar, sobre a vida. Ah, sim. Então... eu falei que é um projeto que foi feito a várias mãos. Sim. Né? E pensado para cada fase. Então, é um projeto em 3 anos. Tá. No primeiro ano do ensino médio, essa jovem, ele está deixando o ensino fundamental, ele sai de uma história e começa uma outra história. Tá. Esse é um momento que nos pareceu adequado para falarmos da relação do eu consigo mesmo e do eu com o outro. Então, temas como alteridade, identidade, compreensão de si mesmo na sociedade, são temas que criam uma interface com o sagrado e com o mistério. Esse é o volume 1. O volume 1, exato. O volume 2, o nosso objetivo foi pensar na relação desse indivíduo, sujeito da sua história e responsável na relação que ele estabelece consigo mesmo e com o outro, esse indivíduo na sua relação com o sagrado. Então, estamos especificamente com o sagrado, quer dizer, o segundo ano dá um mergulho mais profundo em temas como símbolo, rito, mito, a história da religião, a relação que há entre a palavra e a religião, os livros sagrados, por exemplo. É um mergulho mais profundo nessa relação do indivíduo com a mística, com o mistério. E o terceiro ano do ensino médio, quando esse jovem já está muito focado em vestibular, em futuro, parece-nos um momento excelente para, aproveitando a caminhada que ele fez do primeiro e do segundo anos do ensino médio, fazer um ano centrado na importância de construir um projeto de vida. De não ver a vida apenas como um aqui e agora, mas de perspectivar a vida dentro da linha do tempo. Né? Então, mostrar a importância de projetar a si mesmo e aos valores. Né? Então, fala-se de meio ambiente, fala-se de saúde, fala-se de responsabilidade com a saúde própria, com a saúde do outro, dentro de uma linha de tempo, visando exatamente a que haja um projeto de vida. E o ensino religioso ele é facultativo, ele não é obrigatório, né? Essa é uma outra discussão complexa. Né? A lei brasileira, ela a princípio diz que a oferta deve ser oferecida, enfim, deve haver a oferta do ensino religioso na escola. Agora, há uma dicotomia mais ou menos estabelecida no Brasil entre a rede pública e a rede privada. Né? E na rede privada, o que nós temos majoritariamente são escolas confessionais, ou seja, escolas que se assumem dentro de uma perspectiva religiosa específica, escolas católicas, luteranas, adventistas, enfim, de outras crenças religiosas e tal, que elas vão oferecer ensino religioso na sua grade.
E há, na rede pública, aí sim a questão da oferta conforme há a demanda. De uma forma geral, muito grosseiramente explicado, porque a realidade brasileira também muda de estado para estado, enfim, mas seria mais ou menos essa situação. Mas como que você está vendo essa aceitação? Há uma questão curiosa quando nós conversamos com as escolas, que esse material, tal como ele está pensado, ele sem dúvida atende a uma demanda que as escolas sentem para seus alunos. A ousadia é nós percebermos que essa demanda ela pode ser satisfatoriamente cumprida dentro do ensino religioso. Quer dizer, o ensino religioso ele tem um conjunto de saberes e de ciências que respondem adequadamente a essa demanda escolar. E quem que é o professor adequado para o ensino religioso? Porque, diante de tudo que você nos explicou, a gente não está falando de uma catequese, né? Ou eu não vou sentar aqui para te explicar sobre aquilo que eu acredito, é muito mais além. Então, eu acho que o professor ideal para o ensino religioso é um professor inquieto. Sabe? É um professor inquieto. Acho que a santa inquietude, sabe? Alguém que não se conforme com as coisas como elas estão, mas que deseje um mundo melhor, que deseje participar na construção de uma educação melhor. Acho que o material, tal como ele está produzido, ele nos convida à inquietude, ele nos convida a pensarmos, ele oferece vários caminhos, ou seja, ele permite que o professor seja autor da sua aula, porque ele vai oferecendo vários caminhos que eu posso escolher por onde eu posso fazer a minha aula. E, enfim, nós hoje temos cursos de ciências da religião que formariam professores de ensino religioso. Há, normalmente, professores da área de humanas, né, principalmente história, que são professores aptos a administrar a disciplina. Mas, acima de tudo, esse professor inquieto e desejoso de ser autor da sua aula, porque o material ele permite isso. É um material que dialoga com filosofia, que dialoga com teologia, que dialoga com psicologia, que vai dialogar com a literatura, com as artes plásticas, com, enfim, com uma série de conhecimentos muito grande que possibilita para o professor traçar trilhas e aventurar-se com os alunos, né, nessas trilhas, sem expor os seus alunos aos riscos que muitas vezes as aventuras podem provocar, no sentido de que, às vezes, uma ideia muito boa resulta em pouca aprendizagem, porque ela foi aventureira, né? O material ele garante, no cumprimento dessas trilhas, que efetivamente haja aprendizagem e haja desenvolvimento de competências e habilidades. Perfeito. Andreira, para finalizar, tem alguma curiosidade que você queira passar para a gente, ou mais alguma informação importante sobre a coleção? Bem, você já percebeu que eu falo bastante, né? Então, que bom. Não há assim, né? Claro que há infinitas coisas que eu gostaria de conversar a respeito, mas acho que uma questão importante é que a Base Nacional Comum Curricular, ela vem reforçando o valor do trabalho com competências e habilidades no espaço escolar. E esse trabalho com competências e habilidades, ele, por vir da base, e a base ter um valor normativo, legal, então ele deve ser, quer dizer, não há opção, né? Ele deve ser praticado. E o material de ensino religioso, até porque eu participei na escrita da Base Nacional Comum Curricular, né, como autor, é um material que está pensado para o desenvolvimento de competências e habilidades. Neste momento em que estamos, né, em 2019, nós ainda não temos a Base Nacional Comum Curricular de Ensino Médio, mas este material ele dialoga com a caminhada proposta na Base Nacional Comum Curricular de Ensino Religioso do Ensino Fundamental, e ele persegue essa ideia de que nós não apenas transmitimos conteúdos, mas principalmente desenvolvemos competências e habilidades no espaço escolar com os alunos.
Landeira, muito obrigada. Tenho certeza que essa coleção vai colaborar muito na educação básica. Assim espero, né? Assim espero. Esse é um sonho sonhado junto, né? E, como diz o sábio, sonho sonhado junto se torna realidade, né? Muito obrigada. Obrigado, Will. A coleção Ensino Religioso está disponível em www.paulos.com.br. Para mais informações, entre em contato com um dos nossos consultores.